E ainda a gente segue nesse assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil vai apurar possíveis violações de direitos humanos no caso da morte de Clériston Pereira da Cunha. O pedido da diligência para apuração foi feito pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. No ofício enviado à Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Simonetti afirma, abre aspas, é de suma importância que sejam realizadas diligências e investigações para esclarecer os fatos e garantir a transparência e a justiça, fecha aspas. Já o desembargador aposentado Sebastião Coelho publicou um vídeo nesta terça-feira, no qual afirma que o relator dos processos do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, é o principal responsável pela morte de Clériston. Brasileiros, hoje, dia 20 de novembro de 2023, morreu o senhor Clériston Pereira da Cunha no presídio da Papuda, em Brasília. Clériston é um dos presos do 8 de janeiro. Essa morte tem que ser creditada obrigatoriamente na conta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós, advogados do 8 de janeiro e as pessoas de bem do país, exigimos que o Senado Federal atue imediatamente para afastar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos ficar assistindo essas barbaridades sob os olhares complacentes do Senado Federal e também dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Chegamos ao limite, não dá mais, não aguentamos mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente. E aí, Piotr, o fato é que Clériston morreu sob custódia do Estado, né? Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Paula, vamos lá. Ontem eu disse que a autópsia política desse caso iria demonstrar arbitrariedades e omissão. Eu vou aumentar um pouco. Também incoerência e segregação, porque estes presos do dia 8 não são presos comuns. São tratados com segregação. Eles não fazem parte do arcabouço de preocupação das autoridades jurídicas para que a eles se dê apenas os direitos, nada além. Aqui, na Oeste, a gente só quer a Constituição e os fatos, não precisamos de mais nada. Vou me referir a um fato recente, hein? Agora de outubro. Está no site do Supremo Tribunal Federal, Augusto. Veja só. No dia 4 de outubro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu violação massiva de direitos no sistema carcerário brasileiro. Os dois principais oradores foram Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, e também o ministro Barroso, hoje presidente da Corte. Mas veja lá o que se diz o seguinte: o tribunal deu prazo de 6 meses em outubro para que o governo federal elabore um plano de intervenção para resolver a situação, com diretrizes para, vamos lá, reduzir a superlotação dos presídios, o número de presos provisórios e a permanência em regime mais severo ou por tempo superior ao da pena. Se o Supremo tivesse olhado para dentro, para o inquérito do fim do mundo, para o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele já poderia ter resolvido o problema e evitado uma morte. É uma dedução lógica. Eu não preciso mais que a lógica também. Mas vamos lá. Tratamento desumano. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: acompanhou as propostas apresentadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso e disse o seguinte: os presos brasileiros são submetidos a tratamento desumano e inconstitucional. E é necessário garantir a eles direitos básicos assegurados a todos os cidadãos. Não, o Clériston da Cunha não teve os direitos básicos assegurados como a todos os cidadãos, sequer a todos os presos. Está muito claro. Eu tenho uma evidência não só dos advogados apresentados, como também um parecer da PGR, o órgão acusador do Estado, dizendo: não, eu concordo com a soltura. Obviamente que ele não estava sendo absolvido, mas alijado daquela situação. Tirava ele, o Clériston, obviamente, daquela situação que estava prejudicando a saúde dele. Se o ministro Gilmar Mendes está dizendo que os presos já são colocados em regime desumano e inconstitucional, este era um caso que já estava lá sob análise desde o dia 1º de setembro, começo de setembro. Isso aqui é uma matéria, uma reportagem do site do Supremo Tribunal Federal do dia 4 de outubro. Aí veja só o que diz o ministro Barroso. Espero que este seja um passo relevante para melhorar, minimamente que seja, o mínimo seria seguir a PGR neste caso do Clériston. Não foi seguido o mínimo. As condições degradantes do sistema prisional brasileiro.
Segundo o presidente, os presos são privados da liberdade, sim, nós vimos aqui, mas não de dignidade, sim. Nós também estamos vendo isso no caso do Clériston. Aliás, com um parecer muito claro da PGR também. E a decisão tem interesse social, a partir da premissa de que o sistema penitenciário deficiente realimenta a criminalidade. Quando há segregação no regime democrático, já não é mais regime democrático. Segregação é coisa de ditadura. Segregação não conversa com a democracia, porque a democracia prevê, porque é um governo do povo, pelo povo e para o povo, como os gregos nos legaram, uma lógica de igualdade. Aliás, está na Constituição, senhores ministros. Os senhores conhecem muito bem, os senhores são os guardiões da Constituição. Mas aí volto, por exemplo, essa coisa meio fora da realidade afeta também a Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa decisão da OAB comunicada que vai investigar o caso do Clériston, vamos lá. Uma aspas do presidente Beto Simonetti. Conforme divulgado na imprensa, o fato suscita questionamentos sobre possíveis irregularidades e violações aos direitos humanos das pessoas detidas. Fecha aspas. Doutor Simonetti, conforme divulgado pela imprensa, o senhor é a OAB. A OAB poderia perguntar ao advogado, que por acaso é associado da OAB, da vítima. A OAB podia chegar à PGR e perguntar à PGR, fica lá em Brasília também, escuta, qual exatamente foi esse parecer? E perguntar ao Supremo Tribunal Federal por que não julgou. E aí justificar que a OAB vai investigar, não por fatos noticiados pela imprensa, mas pelos fatos que estão ali, no Supremo, na PGR e na apresentação do advogado. Ou seja, fato é que a gente tem uma lógica muito clara. Estes presos, independentemente do que fizeram e como fizeram, não estão tendo sequer julgamento justo. Aliás, no caso do Clériston, nem julgamento ele teve, mas morreu antes disso tudo.